A paz, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual hora que você vai ver, mas está tudo bem por aí? Que bom, né? Gravar mais um vídeo aqui, trazer mais um assunto para nós. Na medida em que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós temos esse esclarecimento, nós nos tornamos assim mais livres para servir a Deus, entendeu? E então é como que quem não sabe de nada e fica sabendo dos perigos que podem acontecer, e a pessoa então toma mais cuidado quando nós somos avisados de, por exemplo, um acidente na estrada, uma ponte que caiu, ou mesmo uma tormenta, uma chuva muito forte que dá um alagamento. Nós somos avisados antes, e isso é bom, e a gente toma devidos cuidados. A Bíblia, a palavra de Deus, não é para que você tenha uma religião. A Bíblia, ela é a notícia daquilo, as notícias do que vai acontecer, do que está acontecendo. Tudo na Bíblia é atual, entendeu? E tem aqui uma passagem bíblica que está escrito em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 até o 15º, tem uma história interessante. O que acontece com essa história? O rei Salomão, ele faleceu, né? O rei Salomão faleceu e ficou o seu filho no seu lugar. E então o povo vai até a Jeroboão, que ele está exilado no Egito, e pede ele para mediar uma conversa com o filho do rei Salomão, que faleceu. Então, o Reboão, que é o filho, o povo convida ele, o povo de Judá, o povo, convida, e o rei vai lá para ver o que esse povo quer. E o povo, ele ia ser eleito já o rei deles, então eles se organizam e vai lá para conversar com o rei, o novo rei, para ver o que ele pode melhorar para eles. O que ocorre, ele chega lá, Reboão, e o Jeroboão está mediando essa reunião com o povo de Israel, e ali então o rei, filho de Salomão, pede 3 dias para dar uma resposta. Ele conversa durante esse período com os mais velhos que trabalhavam, era conselheiro do rei anterior, e o que ocorre é que os mais sábios, aqueles mais idosos, aconselhou a diminuir as taxas e também tratar bem o povo e servir o povo, que aí então ele teria um povo ajudando no seu governo, no seu reinado, para toda a sua vida. Mas ele depois não gostou disso e foi consultar os jovens da idade dele, que cresceram junto, e os jovens, não, a gente vai fazer o seguinte, fala para esse povo que o que o seu pai fez foi açoitando alguns com pagamento de impostos. Aí então nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos açoitar não, nós vamos como se fossem escorpiões neles, vamos dobrar os impostos e vamos fazer o povo, escravizar mesmo o povo. Então o que aconteceu? O povo se dividiu, que formou o sul, que é ali em Jerusalém, onde está Jerusalém, e formou também o povo de Samaria, que é Israel, mas dividiu o povo desde esse dia. E então esse rei não se deu tão bem, com essa forma de trabalhar. Mas os impostos ficaram ali pesados para aquele povo. Então, na terra, no Brasil, no mundo, tem as ditaduras também, que cobram impostos altos e que faz com que o povo gema, fica gemendo de sofrimento por causa das coisas que acontecem na terra. A Bíblia, então, estou contando essa história para dizer que Jesus Cristo veio e veio com uma outra visualização. Ele veio com um novo panorama de vida.
dizendo que eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu preparei morada para vocês, onde vocês vão passar a vida felizes eternamente. Então, nós temos... O Brasil está desse jeito, né? Só olhar as notícias, né? Então, o que ocorre? Quando Jesus disse que tem um novo céu e uma nova terra, é porque isto tudo que nós estamos vendo aqui agora são coisas que vão terminar e vai acabar um dia e não tem jeito, não tem quem dê jeito nisso, porque a ganância, a falta de amor, a falta de compaixão, as pessoas que estão à frente dos governos do mundo e do Brasil, eles querem cada vez mais dinheiro para cobrir os seus luxos e os seus gastos. Assim foi com Salomão, que teve grandes gastos e açoitou o povo, porque ele tinha que gastar muito com visitas de comissões de outros reinos que vinham, e a comitiva às vezes ficava aí 10, 15 dias numa festa. Isso tudo tinha que ser pago pelo povo, o trabalhador, aquele que sofre muito. Então o mundo está do mesmo jeito ainda e nada mudou, né? Que nós vemos hoje aí, por exemplo, no nosso país, nós podemos falar, os custos estão difíceis, salário baixo, né? E tudo que ocorre aqui no Brasil, nós conhecemos. Então, nós estamos debaixo de um jugo, e de um jugo de impostos que aconteceu no passado também, e sempre vai acontecer essas coisas, porque nós temos as pessoas que não têm amor de Cristo no coração, que não compreende a dor do outro, então eles agem desse jeito. Isso aqui nunca vai mudar para melhor. Pode até entrar um outro governo e mudarem alguma coisa, mas ele vai ser cercado de pessoas que também não servem a Deus, pessoas que vão infiltrar com corrupção, entendeu? Onde corre muito dinheiro de impostos, onde tem dinheiro muito fácil, como, por exemplo, narcotráfico, tráfico disso, tráfico daquilo. Então, as coisas onde entra muito dinheiro, porque para ter muito dinheiro, tem que ter escravidão, tem que ter escravo. E os escravos dos usuários de droga são todos escravos para manter a riqueza dessa gente, que anda com os seus carros de 1 milhão, que anda com o seu jatinho, que são donos de banco, que são donos de tantas coisas, de postos de gasolina, gente que viaja o mundo inteiro, gente que compra uma garrafa de uísque para fazer uma festa por milhões. Então, esse é o mundo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para deixar essa terra. Quando nós partirmos dessa vida, então a corrupção dessas pessoas que fizeram isso e que estão empobrecendo, que estão tornando as pessoas doentes, então essas pessoas vão pagar isso caro na outra vida. Na outra vida haverá uma cobrança, Deus é justo. Jesus por isso veio, né? Ele deu a sua vida para salvar aqueles que querem ir para um outro lugar onde a bênção vai ser completa, onde não haverá choro, não haverá mais morte, não haverá lágrimas, não haverá corrupção. E então é uma bênção, não é ser crente tão somente, mas é ser crente em Cristo, Jesus Cristo, na certeza dessa salvação. Porque essas pessoas vão pagar o que fizeram, mas eu, triste, aborrecido com esse mundo do jeito que está, então eu também não aceito a Jesus como meu caminho para o céu. Então eu vou juntamente com essas pessoas para a eternidade de juízo, de castigo de Deus contra eles, pelos que eles fizeram. E então eu que não fiz, sofri ainda nesse mundo por causa da má administração deles e dos roubos e das corrupções. Eu também ainda vou para o lado desses caras e para o lugar de condenação eterna no inferno com essa gente. Não, aceita Jesus como seu Salvador e viva uma vida apertada assim, mas tendo certeza que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi visto por mais de 500 pessoas e está vivo e vai voltar para buscar aqueles que crêem.
quero que você pense nisso. Isso não vai lhe fazer mal nenhum ser um cristão, porque você vai ter uma outra vida diferente, tratar bem a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, suas filhas. Você vai passar aperto como todos os outros, mas pode ser que talvez Deus não deixe você passar o aperto que aqueles que estão sem Ele passam, porque muitos que estão em Cristo Jesus, as coisas deles prosperam. Pode até não prosperar, mas a maioria prosperam, porque Deus, Ele honra aqueles que o honram. Deus não abandona aqueles que se achegam a Ele. Então, essa palavra hoje é para nós. Nós lemos aqui em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1, você vai ler essa história, que isso foi uma corrupção que trouxe muita maldade, divisão. O povo de Samaria, que foi dividido, foi levado pelos assírios e sumiu por lá e não voltaram mais. O povo de Judá, que é do sul, foram levados por Nabucodonosor e ficou 70 anos na escravidão. Voltou de lá também todos complicados. Tudo por desobediência a Deus. Isto mostra-nos que a Bíblia é a verdade. E o que ocorrera no passado está prestes a ocorrer novamente. O povo está dividido hoje. Quem tem Jesus, tem Jesus. Quem não tem Jesus, não quer Jesus, está dividido. Então, vê de qual lado que você quer ficar. Ir para o céu de glória ou ir para a condenação eterna, onde haverá choro e ranger de dentes, segundo o Senhor Jesus fala nos evangelhos. Amém? Que Deus te abençoe. Não lhe estou metendo medo, mas estou dando a notícia do que vai acontecer para que você saiba e tome o caminho certo em nome de Jesus. Amém? Deixa o seu like, se inscreva, por favor, tá? Compartilhe essa palavra para que muitos possam também se libertar e aceitar Jesus. E você, além de se inscrever, você vai também fazer o seguinte: fazer para mim, dar um retorno para mim, faça um comentário disso que nós falamos, faça um comentário de onde você está assistindo este vídeo, e então assim, para que eu saiba até onde nós estamos chegando. Você que está aceitando a Jesus hoje, agora, né? Visite uma igreja perto da sua casa, uma igreja séria, uma igreja que você possa confiar, que tenha a palavra de Deus, onde tenha verdade. Porque sem a verdade, você não vai a lugar nenhum, entendeu? Tem aí lugares aí que você vai procurar lá, eles vão dizer a você que é o caminho da prosperidade, tudo é prosperidade. É ficar rico, é ficar com carros novos, com isso, com aquelas coisas todas. Não, nós buscamos tudo isso porque está escrito: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É com Deus, tá? Que Deus te abençoe a sua família, abençoe o seu emprego, abençoa você que está enfermo, que receba a cura em nome de Jesus. Essa família que está desestruturada, que haja uma paz de Deus nessa casa, nessa família em nome de Jesus. Você que está passando por enfermidade, com muitas dores, receba neste momento o refrigério em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Você que ficou até agora comigo.